Hoje nossa live com o Dr. Diego de Castro, neurologista. Então, bom dia a todos. Vamos aguardar o nosso convidado chegar. Bom dia, pessoal. Bom dia a essa página da miopatia aí, uma página de coragem, né? Verdade. Por E muitos reunir tantos desafios também. pacientes aí. Oi? E muitos desafios também. Com certeza, com certeza. Doutor Diego, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e estar nos auxiliando, né, a esclarecer algumas dúvidas referentes a esse quadro raro, né? E poucos médicos se disponibilizam a estar estudando sobre essas doenças, né? E eu queria te agradecer por isso e dizer que você é muito importante na área da medicina, principalmente para nós, Obrigado. porque muitos pacientes vêm a óbito devido à falta de informação e a gente está lutando aos poucos para que esse tipo de coisa não diminua um pouco de acontecer, né? Mas, enfim, é isso. Eu só queria agradecer mesmo e te Obrigado. começar. Pronto. Quer falar alguma coisa? Eu acho que primeiro, parabéns pela iniciativa de vocês de criar a página. Realmente, miopatias são condições neurológicas que são muito raras e muito diferentes. Cada paciente tem seu próprio desafio, tem sua própria caminhada. O diagnóstico às vezes é uma coisa que falta, ele é muito demorado, né? E então você conseguir congregar pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e pelas mesmas provações, dificuldades, isso é um ponto muito importante para apoio. Então, queria parabenizar a iniciativa de vocês, principalmente em relação de vocês se apoiarem. Isso é realmente muito relevante. Eu gostaria de agradecer o convite, mas antes da gente começar, eu já queria levantar um ponto, que é a questão de que, em especial das doenças neurológicas, miopatias talvez seja o grupo que a gente tem menos respostas. Então, talvez vocês me façam perguntas que eu vou falar para vocês, pessoal. Infelizmente, a gente ainda não tem estudos suficientes para dizer sobre isso, ou isso ainda é uma lacuna na literatura médica que a gente não conseguiu decifrar, porque a condição é muito rara, então às vezes você acha um paciente, diagnostica um paciente, mas você não consegue juntar para realmente fazer estudos que sejam estudos que nos levem a alguma conclusão. E a segunda coisa é a questão realmente do quão caro, você já Uhum, deve ter passado por isso, quão caro já. são os universos, é o universo da miopatia, né? Se você for utilizar tudo que a gente precisa para o diagnóstico e para o acompanhamento, é uma condição que essa questão social, ela priva, mesmo pacientes que têm condições financeiras muito boas, às vezes não conseguem utilizar Verdade. tudo que precisa, né? Mas, mais Verdade. uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada. Mas isso é um desafio mesmo. Eu já passei por uma biópsia, eletroneuromiografia e um exame genético e ainda não foi definido o tipo que eu tenho. E eu sou hoje acompanhada pela melhor especialista na Bahia, né? É a única, na verdade, doutora Marcela, que Costa, que acompanha todos os casos raros daqui do estado. Mas, enfim, né? A gente participou também do Congresso de Doenças Raras e alguns médicos sinalizaram sobre essa questão dessa luta para atualização da literatura médica e tudo que envolve isso, né? Infelizmente, mas nós cremos que o nosso trabalho de formiguinha, uma hora a gente vai conseguir, né, tá nos ajudando e ajudando também os profissionais a nos ajudar nessa luta, né? Enfim, Posso aproveitar isso que você falou e contar uma história? pode sim, por favor. Posso? É, você sabe que nos Estados Unidos existe uma doença chamada dos Estados Unidos não, no mundo todo, mas eu vou contar o que aconteceu na sociedade americana, tá certo? Então Certo. tem uma doença neuromuscular chamada esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Uhum.
E aí, essa doença ela é descrita desde 1870 e pouco por um neurologista chamado Charcot, mas ela ficou negligenciada por muito tempo, até que um jogador de beisebol nos Estados Unidos, chamado Lou Gehrig, teve essa doença. E essa doença leva um quadro de fraqueza e atrofia muscular progressiva, tá? E aí, por causa do Lou Gehrig, a doença ficou muito conhecida. Mas foi só quando os pacientes que eram diagnosticados com a doença se uniram que foi criado em 1985 a primeira associação, que é a ALS Association, que a partir daí os estudos realmente em esclerose lateral amiotrófica começaram a surgir de maneira mais organizada, tá? E essa associação foi capaz de lutar por uma série de direitos, incluindo direitos sociais, incluindo direitos de acesso ao tratamento, tá certo? Então, quando você fala bem assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas assim, não tem outro caminho, tá certo? É o caminho realmente das pessoas se unirem, das pessoas compartilharem coisas até que vão crescendo e criando estruturas. E se não fosse esse trabalho da ALS Association, os poucos medicamentos que existem de terapia e de estudos genéticos e de entendimento da doença não jamais teriam sido alcançados. Então, só quem é o paciente que está passando por aquela angústia, aquele sofrimento, é que realmente tem noção de como é importante o estudo, a análise, a avaliação. Então, o papel que vocês estão realizando, ele realmente é muito importante. Tá? Parabéns por isso, que vocês não desistam. Que vocês possam fazer isso Obrigada. ainda crescer, fazer esse bolo crescer e mais pessoas unirem-se à causa de vocês. Obrigada. É, diante da pesquisa que a gente fez, até para auxiliar também nessa live, doutor, o primeiro questionamento que surgiu foi qual o melhor exame, no caso, para definir o tipo da miopatia, dos tipos de miopatia, né, que são vários, ou da distrofia muscular, que também tem vários tipos de distrofia. Na sua opinião, qual seria o melhor exame hoje para ser realizado e mais completo? Muito bem, pessoal. Especificamente no universo das miopatias, o que primeiro é uma miopatia, né? A palavra mio está relacionada a músculos, patos, quer dizer, doença. Então, as miopatias são as doenças que afetam o músculo, tá certo? Existem diversos tipos de miopatias. Entre eles, existem miopatias que são inflamatórias, existem miopatias que são infecciosas, existem miopatias que são metabólicas, existem miopatias que são de causa genética e estrutural. Muito do que a gente sabe de miopatia, pessoal, era estudado da seguinte maneira. Nós pegávamos um paciente que tinha uma queixa de fraqueza muscular ou uma queixa que estava associado ao músculo, como dificuldade de engolir, dificuldade de falar, dificuldade de mastigar, dificuldade de mover os olhos, dificuldade de respirar, ou seja, qualquer função muscular, tanto das nossas musculaturas que a gente chama de esqueléticas, que acompanham o movimento, como essas que a gente chama de viscerais, tá? E aí a gente pegava esse paciente, fazia exames de sangue, em que a gente observava marcadores de lesão muscular, entre eles a dosagem de uma enzima chamada creatinofosfoquinase, outra chamada aldolase, enfim, que eram marcadores de lesão muscular. E aí a gente juntava a presença da fraqueza com a presença dessa alteração muscular, e a gente começava a fazer dois exames. Um era a eletroneuromiografia, para a gente confirmar se essa fraqueza muscular era devida a uma alteração do músculo, tá certo? A eletroneuromiografia nos ajuda a diferenciar se o problema está no nervo, se está na comunicação do nervo com o músculo ou se está no músculo. Então, uma vez que a gente fazia eletroneuromiografia e diagnosticava que o problema estava no músculo, a gente costumava fazer um exame que é a biópsia muscular. O que é isso? Eu tirava um pedacinho da musculatura e submetia a análise no microscópio. E por meio da avaliação pelo microscópio, por meio da biópsia muscular, eu consegui observar alterações da arquitetura da célula muscular e da fibra e do músculo. E baseado nessas alterações que a gente chama de histológicas, eu classificava as miopatias, tá?
Então, antigamente, se você fizesse essa pergunta para mim uns 20 anos atrás, eu vou te falar assim, olha, atualmente, o melhor meio para eu separar as miopatias é tendo uma boa história clínica, juntando com esses exames de sangue, com a presença da biópsia muscular. O que aconteceu, pessoal? Há 20 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento assim dos genes. A gente não entendia tanto o controle e o funcionamento de como é o funcionamento da fibra muscular. E com o advento dos estudos em genética, essa etapa da biópsia, muitas vezes, a gente tem desconsiderado. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma história familiar tão clara de que existe uma doença que é uma doença genética e eu tenho um padrão de acometimento muscular que é tão claro que, para mim, o estudo genético é superior ao estudo da biópsia muscular. Tá? E por que isso é importante, pessoal? Porque, apesar de que, em alguns casos, o estudo genético seja tão preciso que ele me dispense a biópsia muscular, no presente momento que a gente está da humanidade, eu não tenho sequenciados todos os genes que realmente causam uma miopatia muscular. E aí, eu já vou aproveitar e fazer um gancho de que, sobre essa questão genética, eu posso falar mais um pouquinho sobre isso? Pode sim, por favor. Então, acontece da seguinte maneira, pessoal. A nossa célula muscular, ela é uma célula que basicamente realiza um trabalho de se contrair. Ao ela se contrair, ela produz um movimento ou ela se contrai para sustentar uma musculatura em determinada posição. Tá? E por que ela, então, é uma célula tão nobre? Porque é a única célula que realmente se movimenta. Ela faz um movimento de crescer, relaxar, né? Contrair e relaxar. Então ela precisa ter uma estrutura que seja ao mesmo tempo fixa e ao mesmo tempo maleável. Tá certo? E por esse motivo, pessoal, a gente tem uma série de genes que dão proteínas, que fazem com que proteínas sejam produzidas para ou contrair ou manter a célula muscular sustentada, tá? E para ela realizar esse movimento de contração, ela precisa de uma quantidade de energia muito grande. Então, a célula muscular tem um metabolismo muito grande. Para produzir energia, a gente precisa de uma estrutura denominada mitocôndria. Para a gente produzir a energia, eu preciso queimar um combustível. Então, a célula muscular precisa de muita glicose, como ela produz, também precisa de muitas gorduras. E aí ela utiliza esses substratos para produzir energia. Então, veja bem. A célula muscular tem uma particularidade, que ela se movimenta, ela precisa ao mesmo tempo estar bem sustentada, bem fixada, e ela precisa captar energia das gorduras e dos açúcares, e ao mesmo tempo ter um aparelho que seja capaz de queimar essa energia, que é a mitocôndria. E aí, pessoal, a gente entende por que as miopatias são um grupo tão diverso. Porque se eu tiver um problema em relação à captação das gorduras, captação do combustível, eu posso desenvolver uma lesão muscular, desenvolver uma miopatia. Se eu tiver um problema da captação da glicose e da utilização dessa glicose, eu posso desenvolver uma miopatia. Se eu tiver um problema da mitocôndria que queima que gera o combustível, gera energia, eu tenho uma miopatia. Se eu tiver um problema da sustentação dessa célula, eu tenho uma miopatia. Se eu tiver um problema da contratilidade dessa célula, eu tenho uma miopatia. E aí, os grupos de miopatia, eles vão surgindo e os pacientes vão se tornando tão diversos. Uhum. E quando eu vou pedir o exame genético, pessoal, então, eu tenho muitos, mas muitos genes que são diferentes para cada um desses processos. E ao presente momento, respondendo finalmente a sua pergunta, eu não tenho um único exame que consiga cobrir todos esses genes ao mesmo tempo. E por esse motivo é tão difícil eu dizer bem assim, olha, só o teste genético vai te resolver, porque não vai, que a gente não conhece todos os genes.
Se você diz a biópsia muscular vai te resolver, para algumas doenças a biópsia muscular não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? E em algumas situações eu preciso da combinação do estudo genético com a biópsia muscular. Agora veja, mais importante do que a confirmação é a suspeita. Uhum. Então eu preciso estar muito atento de que uma coisa que a gente chama de fenótipo clínico seja compatível com alguns tipos de miopatia. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso? Pode sim. Ou você quer fazer mais perguntas antes? Senão, se você me deixar falar, eu vou. Não, pode concluir seu raciocínio e depois eu faço as outras perguntas. Ok. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Ao longo que a gente foi estudando as miopatias, né, que a gente foi estudando essas doenças musculares, a gente organizou as doenças de acordo com a manifestação clínica delas, o que a gente chama de fenótipo. Por exemplo, tem pacientes com miopatia que tem uma fraqueza que predomina nos ombros e coxas, tá? A gente organizou, aí a mão desse paciente, por exemplo, ela é normal, ela não tem nenhuma alteração, ele só tem alteração realmente nessa região. Essas miopatias a gente chama de... Você tá me ouvindo? Pronto, travou um pouquinho. Aí você estava Mas, explicando a questão dos fenótipos isso. Sim. Aí essa miopatia atinge mais essas regiões que a gente chama de proximais, tá? Numa região que a gente chama de cintura escapular e cintura pélvica. E aí a gente tem as miopatias do tipo cintura. Existem vários genes diferentes e vários quadros clínicos diferentes que dão essa manifestação. Existem aqueles que têm mais predomínio, que a gente chama de distal, atingindo mais, mais a mão, a perna e o pé. A gente chama essa de miopatias distais. Existem miopatias que às vezes acometem muito a musculatura dos olhos, que são as miopatias envolvendo a musculatura ocular. Existem aquelas que pegam a face e a garganta, que a gente chama de orofaringes. Existem aquelas que geralmente pegam a musculatura do dorso, tórax e abdômen, que a gente chama de axiais, tá? Então, baseado nessas diferentes manifestações que a gente chama de fenótipos, manifestações clínicas, a gente segue uma linha de raciocínio das miopatias que são mais comuns atingindo essa região. E aí, por esse motivo, a gente costuma, às vezes, seguir uma linha de raciocínio de escolher mais ou a biópsia ou escolher mais o teste genético baseado nesse grupo de manifestações clínicas, tá certo? Então, não existe exame que seja superior um ao outro, existe para cada caso o melhor exame, tá? E o diagnóstico sai geralmente com uma combinação de todas essas variáveis e existe essa linha realmente de investigação dessa maneira. Ficou claro? Foi sim. E no caso, doutor Diego, referente à questão do uso de medicamentos nos casos confirmados, você conhece a questão da eficácia do uso do medicamento da coenzima Q10, L, carnitina, Carnitina. e arginina? E tem outros também, mas esses três, qual é a sua observação referente a esses medicamentos? Eles realmente auxiliam para porque assim, eu como leiga, certo? Eu entendo que cada caso, ainda que tenha o mesmo diagnóstico, a deficiência ela se manifesta de uma forma totalmente diferente com cada um. Então, assim, é até difícil criar a questão do padrão, né? Todos os casos vão ter que usar todos esses medicamentos. Eu queria que o senhor pudesse nos explicar isso, né? Muito bem. Pessoal, o que aconteceu quando eu falei para vocês da miopatia? Que existe uma estrutura chamada mitocôndria e que a mitocôndria queima, então, o combustível que a célula muscular precisa, tá certo? A mitocôndria é o nosso centro de energia. Dentro da mitocôndria, existe um processo que a gente chama de fosforilação oxidativa. O que é isso? A gente utiliza o oxigênio para literalmente ir quebrando as moléculas
para produzir uma estrutura energética chamada ATP, adenosina trifosfato. Nesse processo na mitocôndria, a gente utiliza uma série de enzimas para oxidar as estruturas da glicose ou das gorduras. E esse processo, que a gente chama de fosforilação, porque utiliza fosfato, e ao mesmo tempo é oxidativa porque a queima é baseada em oxigênio, ela precisa, em uma etapa, da presença da coenzima Q10. Tá certo? Uma das enzimas utilizadas no processo da fosforilação oxidativa utiliza a coenzima Q10. E aí, pessoal, estou contando a história. Como é a história da coenzima Q10? E aí, em muitos casos que a gente biopsiava o músculo, a gente conseguia observar mitocôndrias que eram defeituosas. A gente fazia a biópsia do músculo, fazia a coloração para mitocôndria, olhava lá, tinha uma série de mitocôndrias defeituosas, tá certo? E aí a gente começou a pensar o seguinte: se a mitocôndria está defeituosa, será que a pessoa não tem miopatia pelo mau funcionamento da mitocôndria? E uma vez que a mitocôndria precisa de uma série de enzimas para fazer fosforilação oxidativa, será que se eu der as enzimas, ou seja, se eu suplementar as enzimas que fazem parte desse processo, eu não vou ajudar a mitocôndria? Por esse motivo que começaram a surgir os trabalhos e as tentativas com a utilização da coenzima Q10. Mais tarde, a gente conseguiu provar um grupo de pacientes que realmente tem a deficiência documentada, inclusive isso é uma condição genética que causa miopatia, de deficiência de coenzima Q10. Então, a história do surgimento da suplementação de coenzima Q10 foi: um subgrupo de pacientes, na presença da biópsia muscular, apresentava mitocôndrias que eram defeituosas. 2, a gente descobriu que realmente pacientes que apresentavam deficiência genética da coenzima Q10 evoluíam com um quadro de miopatia. E a partir daí, pessoal, começaram as tentativas de suplementação da coenzima Q10, tá certo? Para os pacientes que têm a forma genética documentada de deficiência da coenzima Q10, a gente suplementa para todos, com respostas realmente variáveis. Algumas vezes o tipo de mutação ele influencia altamente o grau de respostas à suplementação. Mas, no geral, a gente suplementa para todo mundo que tem o defeito documentado da coenzima Q10. Para os outros pacientes que têm outras formas de miopatia, que não são miopatias relacionadas aos defeitos da mitocôndria, realmente carece de muita evidência de que eu dar a coenzima Q10 que vai fazer diferença, que vai ser significativo da vida do paciente. E mais, a gente não tem a quantidade que deveria ser suplementada para todos os pacientes. A gente não tem trabalhos que realmente consigam determinar a quantidade que tem. Então, a gente geralmente pede para o paciente suplementar 150 miligramas, 200 miligramas, 300 miligramas, mas isso tudo tem um custo. A coenzima Q10 é um tratamento relativamente caro. Então, o que a gente tem feito? A gente tem ido atrás do diagnóstico, para realmente a gente estar convencido de que aquele gasto que vai ser para a vida toda, e principalmente a gente sabe das condições sociais que as pessoas têm, realmente vale a pena, tá? Então, por esse motivo, pessoal, existe tanta discordância em relação à suplementação da coenzima Q10, porque não são todos os pacientes que vão se beneficiar, só esse grupo que tem uma disfunção da mitocôndria e esse grupo que tem a deficiência genética. Os outros grupos, a maioria dos colegas neurologistas, inclusive eu, suplemento para quem tem condição financeira, mas as respostas, infelizmente, não são as que a gente espera. Ou seja, não é que eu dou e o paciente realmente vai apresentar algum grau de melhora. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim. Esse medicamento, no caso, para quem não tem Você tinha condição, perguntado coenzima Q10 e você tinha perguntado alguma outra coisa. ele carnitina e arginina. Tá. Você quer complementar sua Não, fala? Depois eu falo esses dois. tá bom. Não, eu queria perguntar, porque assim, eu acho que assim como ocorreu comigo, eu tive que interromper minha carreira profissional no momento que eu estava me formando, né? Porque a deficiência. Mas eu vi que você é psicólogo. Eu estou estudando psicologia, eu voltei a estudar. Aí estou no início da faculdade. Mas
para as pessoas que não têm condições, o SUS hoje disponibiliza esse tipo de medicamento ou tem que ser através de uma ação judicial? Travou? Para mim, travou. Oi, Oi, que trava um pouquinho, vou repetir. No repita, por caso favor. do medicamento Q10, né? O SUS fornece esse medicamento caso o paciente seja baixa renda ou somente por meio de uma liminar judicial. No caso, ele vai ter que entrar na justiça para conseguir esse medicamento. O SUS não tem suplementação, não tem a coenzima Q10 para oferecer gratuitamente no posto. E aí vem um problema sério. A gente só vai conseguir judicializar e ganhar se eu conseguir ter evidência na literatura médica, na literatura científica, de que realmente, para aquele caso, está provado que o tratamento será benéfico e provará algum resultado para ele. Tá certo? Então, eu só consigo judicializar e ganhar para os casos que eu tenho a prova documentada de que realmente eu tenho a deficiência da coenzima Q10 ou que eu tenho algum grau de... ou eu tenho uma alteração do funcionamento da mitocôndria. Para as outras formas de miopatia, eu não vou conseguir fazer essa prova. E aí o paciente vai judicializar e ele vai perder, porque eu não vou conseguir, do ponto de vista de laudo médico, anexar uma prova de evidência científica de que a coenzima Q10 realmente funcione, tá? E aí você entra numa questão que você falou, que é a questão social, né? Porque a coenzima Q10 realmente é cara e às vezes os pacientes não vão conseguir arcar com esses custos continuamente, tá? Só vai conseguir judicializar e ganhar os pacientes que têm a disfunção mitocondrial documentada ou os que têm a deficiência genética documentada. Agora, você estava falando da sua carreira, que você interrompeu, você fazia o que antes? Administração, sou formada em administração. E aí você preferiu tomar novos caminhos com a psicologia? Tive que dar entrada no processo para minha aposentadoria em 2015, né, doutor? Porque eu estava tendo lesões, eu trabalhava no Hospital São Rafael, onde eu conheci o doutor Victor Mascarenhas, e me apresentou a doutora Marcela Costa. E eu estava tendo muito acidente de trabalho, então eu já estava sendo questionada por isso também, né? Pelos índices de acidente de trabalho, porque eu estava caindo muito do nada. Então, assim, hoje, como eu tô mais em casa, então as quedas diminuíram um pouco, mas ainda não deixaram de existir, né? Então, Claro. assim, e como eu preciso da ajuda da minha mãe para muitas atividades do meu dia a dia, minha mãe começou a ficar doente também, então já entra uma questão também, não essa minha. E eu não tenho, hoje eu te falo, eu não teria condições de pagar uma pessoa para estar comigo 24 horas, né? Então, assim, aí envolve várias coisas. Então, depois de um processo, né, eu comecei a ficar depressiva, comecei a ficar muito triste e tal. E aí, depois desse processo depressivo, eu voltei a estudar, né? Fazer o curso que eu sempre quis, que foi a psicologia. E aí, o ano passado, eu fiz a prova e aí passei na federal. E aí, vou mudar de cidade para estar cursando a psicologia e estar ajudando mais outras pessoas, né? Com esse tipo de quadro. E, se Deus permitir, eu quero me especializar, assim, numa psicologia voltada mais para os raros também. Legal, parabéns. É muito comum que, devido às limitações físicas da doença, realmente os pacientes desenvolvam um prejuízo muito grande na qualidade de vida e na saúde mental. E muitas vezes esse prejuízo na saúde mental, ele impacta tanto quanto a limitação física. Você veja que você precisou reencontrar, se adaptar, né? Em alguma outra profissão que você se sentisse útil. Essa sensação de que você pode contribuir com algo, ela é muito importante para as pessoas que têm miopatia e que desenvolvem uma deficiência. Porque, no final das contas, a miopatia traz uma limitação física muito grande. E a presença dessa deficiência física, os pacientes às vezes têm um senso de não serem úteis, que é muito perigoso.
que aí ele tem uma queda de baixa, né, uma sensação de baixa autoestima, e por causa dessa sensação de baixa autoestima ele tende a se isolar ainda mais, e isso gera uma perda de qualidade de vida muito grande. Então você ressignificou sua vida, né, quando você trouxe uma tentativa de fazer algo por outras pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que essa mensagem você tem que trazer para as pessoas, de que elas podem contribuir. Oi, Bárbara. Hoje, essa live aqui é de biopatia, viu, Bárbara? Tem uns pacientes, pessoal do Parkinson, eles vêm, mas a Isa também da miasteria, mas hoje, essa aqui é de miopatia. E, enfim, mas parabéns pelo seu trabalho. Desculpa o barulho aí. Não, que isso. A outra coisa que você tinha falado era sobre a carnitina, não é isso? É isso. Mas assim, eu vou deixar a questão dos outros medicamentos, se o senhor tiver oportunidade de nos ajudar em uma próxima live, e dar continuidade, porque Tá ele, bom, tá bom. a questão dos medicamentos puxa a questão dos estudos, que eu acho importante a gente estar ciente do que acontece. Porque a nossa tendência como leigos é culpar o médico que não nos ajuda, Nossa, mas com certeza. e assim, É não é só isso. verdade. Eles, se a gente não conseguir passar informação, não se unir para estar tentando ajudar os médicos, eles não têm como fazer nada por nós. Então, é um jogo de É mão uma dupla, né? realidade. Uma vida de mão dupla. É. Assim, doutor, outra questão, no inverno, a gente sente mais cãibra, mais espasmo muscular e as dores aumentam. Aí eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho por que isso acontece. Muito legal. Pessoal, tem algumas miopatias que estão muito relacionadas especificamente à membrana da célula muscular, tá? E outras miopatias, elas estão relacionadas a um íon chamado, que é o cálcio, tá? As ligações com o cálcio e as alterações da membrana, às vezes, estão alteradas. Isso acontece, às vezes, mais em algumas miopatias, por exemplo, na mutação da caveolina, que alteram a membrana celular, tá certo? Não, isso não acontece em todas as miopatias, é muito importante a gente colocar isso. Nos pacientes que geralmente têm alterações no funcionamento da membrana celular ou relacionados a cálcio, a célula muscular pode ficar com alterações de excitabilidade. O que é isso? Ela pode passar a se contrair diante de estímulos que não é para ela se contrair. E isso acontece diante de alterações, por exemplo, de estar desidratado, ou alterações do sódio, do cálcio, do potássio, do magnésio. Ou isso pode acontecer em relação ao frio. Por quê? Porque a temperatura, ela faz com que, assim como a nossa pele, né, às vezes a gente fica arrepiado de frio e tal, essa célula muscular, ela pode alterar essa excitabilidade diante do frio e ela começa a fazer pequenas contrações. E ao realizar essas pequenas contrações, ela produz cãibra. E às vezes a cãibra pode ser muito prolongada, produzindo dor. Tá? É muito mais comum que seja na região da panturrilha, das pernas, às vezes nos dedões dos dedos do pé também, ocasionalmente alguns tipos de miopatias, como as distrofias miotônicas, produzem às vezes muita cãibra durante o frio e durante fenômenos como apertar a mão, mas não são todas as miopatias. Mas o fenômeno do frio é mais comum nesse grupo, justamente pelas alterações da excitabilidade da membrana. Você desculpa, às vezes a gente tem que trazer uns termos técnicos para poder explicar, mas não tem muito para onde correr, tá? Tudo bem. Mas a cãibra é um fenômeno que ocorre por esse motivo. E tem pacientes que às vezes não têm a cãibra, mas diante de calor muito extremo, ele sente um pouco de fadiga. Tem paciente que às vezes diante de calor, ele sente assim que ele fica muito mais cansado, muito mais fatigado, muito pior. Geralmente, os pacientes que têm disfunções numa região que a gente chama de junção neuromuscular, que é onde o nervo se liga ao músculo, tem algumas miopatias, como as miopatias mitocondriais, que alteram essa capacidade também do nervo se ligar ao músculo. E isso pode produzir, diante do calor, a sensação de fadiga muito grande, uma sensação de mal-estar, de cansaço, tá?
Então, pessoal, os sintomas não são universais, porque as condições são muito, muito, muito distintas. E do mesmo jeito como existe alteração no frio, também pode existir alteração diante do calor extremo. E assim, doutor Diego, o que é que você, na sua opinião, como é que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, né, diante de todo esse diagnóstico, essa problemática, esse quadro tão complexo, né? É. Olha, essas perguntas de qualidade de vida são os assuntos que mais me interessam, para ser bem honesto. Uhum, Porque, pessoal, no final das contas, o que todo mundo quer ter é uma vida melhor. Às vezes, nas consultas médicas, a gente se foca muito na doença em si, né? Igual eu estou explicando para vocês aqui sobre a membrana celular, sobre a mitocôndria. Às vezes é bom para você saber, para você ter conhecimento, para você se sentir tranquilo, mas às vezes esse conhecimento não vai impactar a sua vida, né? É muito importante que a gente tenha conhecimentos que realmente impactem a vida. Então, a primeira coisa que é determinante na qualidade de vida dos pacientes é, primeiro, a saúde mental. Então, apesar da gente estar diante de uma doença, de um grupo de doenças que gera uma limitação física muito grande, a gente está com a cabeça boa, está motivado e, principalmente, encarar as limitações é muito importante. Então, se você tem uma limitação física, não ignore a importância da sua saúde mental, tá certo? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você deve reconhecer que existe essa limitação física. Às vezes tem alguns pacientes que têm um comportamento que a gente chama de negação, que sim, é, ele está limitado, mas ele quer correr, por exemplo, uma maratona de qualquer jeito. Eu tinha uma paciente que tinha uma miopatia que ela queria fazer balé. uhum, E aí, pessoal, ela sempre se via frustrada porque a condição dela não dava a chance dela fazer balé. Mas aí ela se prendia que ela queria fazer o balé de qualquer jeito. Então ela caía num lugar que eu não conseguia ajudá-la, né? uhum, Então, pessoal, a gente tem que reconhecer a limitação física que existe para a gente se adaptar. Porque ao presente momento eu não tenho como oferecer um tratamento que seja curativo, certo? Corações travam a live. Ah, tá. É, eu não tenho como oferecer um tratamento que seja curativo. Então, você reconhecer as suas limitações físicas também é muito importante para você tentar se adaptar. Pacientes que têm miopatias que são distais, que a gente chama, que atingem mais o pé e as mãos, é muito importante que eles utilizem dispositivos denominados órteses, tá certo? As órteses, pessoal, são estruturas produzidas por um profissional chamado terapeuta ocupacional para evitar que, por exemplo, a mão fique caída ou o pé fique caído, impedindo que você ande ou impedindo ou prevenindo que você bata a ponta do pé no chão. Porque quem tem o pé caído, bate a ponta do pé no chão, tem maior risco de ter queda. Então, note bem, eu reconheço que eu tenho a limitação física, vou trabalhar para diminuir a limitação física para tentar impactar na sua qualidade de vida. Então, os pacientes que têm miopatias distais acompanharem com um profissional, que é o profissional denominado terapeuta ocupacional, isso é importante para a qualidade de vida, sim. Tá? Porque é produzir órteses para... Bom dia, Fábio. É produzir órteses que realmente vão ajudá-lo, tá certo? Um outro detalhe que existe são os outros profissionais que também atuam na qualidade de vida. Então, pacientes que têm miopatia, que têm dificuldade de engolir, que têm salivação, que têm dificuldade de mastigar, o fonoaudiólogo ele tem que fazer parte da vida desse paciente. Porque comer, falar, engolir são atividades muito importantes para a vida. Então, se uma pessoa não consegue comer direito, você tem um impacto na qualidade de vida. E tem algumas adaptações alimentares e treinos alimentares que esses profissionais conseguem fazer que também ajudam e levam melhora da qualidade de vida. A mesma forma o fisioterapeuta. Em relação ao fisioterapeuta, eu gostaria de chamar a atenção um detalhe que às vezes os pacientes ficam muito tristes com a gente quando a gente manda os pacientes irem para fisioterapia, quem tem miopatia. Eles falam assim, poxa, eu faço fisioterapia há muito tempo e não vejo um resultado que seja claro.
o doutor sempre manda eu fazer fisioterapia. Por que isso, pessoal? Tá certo? Porque, naturalmente, com a idade, a nossa musculatura ela tem uma tendência a ter um fenômeno chamado hipotrofia. A idade, por si só, a partir dos 30 anos, tem uma tendência da célula muscular ficar menor e ela perder naturalmente quantidade de força. Então, pessoal, o que eu quero fazer com a fisioterapia é conseguir trazer força para você para justamente evitar essa perda fisiológica de musculatura. E isso, quando a gente chega na faixa etária dos 40, 50 anos, isso se torna ainda pior e é um fenômeno denominado sarcopenia. Então, até pessoas que não têm miopatia, acontece esse fenômeno chamado de sarcopenia. Para os pacientes que já têm uma alteração muscular, é ainda mais agressivo. Então, você sempre deve usar a atividade física, a atividade profissional. Desculpa, pessoal, alguém me ligou aqui. Desculpa, alguém me ligou. Você sempre tem que valorizar o profissional fisioterapeuta para você realizar a sua reabilitação e conseguir manter a longo prazo o máximo de força possível, porque isso vai prevenir lá na frente que você tenha um impacto grande na sua qualidade de vida. Tá? Então, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoterapeuta. Tá? Por último, pessoal, existe uma... Por último não, né? Mas existe um ponto muito importante que a gente está aprendendo em miopatias e em várias doenças neurológicas, que é o sono. Uhum. Os pacientes que têm miopatia, eles podem ter uma fraqueza da musculatura da faringe, da laringe e uma fraqueza da musculatura pulmonar. Tá certo? Essa fraqueza dessas musculaturas, pessoal, quando a pessoa vai dormir, existe uma tendência muito maior, uma chance muito maior dela roncar. E por quê? Porque quando a gente vai dormir, a nossa língua, a garganta, ela afrouxa, ela perde tônus muscular e ela fecha. Naturalmente, ela tapa a passagem de ar. E isso, quando a gente vai dormir, gera o fenômeno do ronco. E ao roncar, a gente tem uma diminuição dos níveis de oxigênio noturnos. Tá? Aí você fala, pô, mas qual que é o problema? Aí a gente retoma aquilo que a gente começou lá na live. A célula muscular precisa... Opa, tá me ouvindo? Agora tô, que travou. É por causa do tempo também, que a gente já tá quase para encerrar já. Nossa, que rápido. Vou só terminar esse raciocínio, então. A nossa célula muscular, pessoal, ela precisa de energia porque a mitocôndria utiliza o oxigênio. Então, quando a gente, durante o período noturno, fica com essa diminuição de oxigênio, chega menos oxigênio na célula muscular, isso aumenta o estresse da célula. E isso, a longo prazo, durante muitos anos, isso piora a fraqueza muscular. Então, atualmente, a gente tratar esse fenômeno do ronco, que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, ele vai gerar menos fadiga durante o dia. Quando a gente trata, o paciente vai ficar menos fatigado, vai ficar mais disposto, tá? E ele, a longo prazo, ele tem esse benefício de talvez estabilizar o quadro da miopatia, tá? Alguém botou ali nutricionista, é super importante também. Faz parte... Oi? A equipe multidisciplinar que envolve Exatamente, que aí a gente vai concluir com a equipe multidisciplinar, que entraria o nutricionista, entraria também o psicólogo, que é um profissional super importante, para poder ligar esses profissionais todos, o assistente social, que também é super relevante, né? E para cada realidade, às vezes vão entrando outros profissionais. Pneumologista, para quem tem fraqueza da musculatura pulmonar que seja muito relevante, uso de BiPAP, né? Às vezes, para quem tem uma fraqueza muito relevante, a utilização da gastrostomia, então precisaria entrar, às vezes, um cirurgião ou um gastroenterologista em algum momento, tá certo? Então, a Rosemary botou ali, tem o distrofia e acaba roncando ainda meio acordado. Rosemary, seria muito interessante que você fizesse essa avaliação do sono e fizesse a avaliação da sua musculatura relacionada à respiração, que talvez você possa se beneficiar do uso desse instrumento denominado CPAP para tentar prevenir o ronco. Isso diminuiria a sua fadiga durante o dia e aumentaria a sua qualidade de vida a longo prazo.
Doutor Diego, eu infelizmente vou ter que encerrar a live agora. Eu queria estender meu convite a você estar conosco, para a gente ver uma nova data para estar esclarecendo outras coisas, né? Tiveram muitas dúvidas aqui, mas pelo tempo a gente não vai conseguir resolver. Mas deu uma hora? Porque no meu relógio não deu uma hora, Então, a não. gente não consegue ficar aí para tem 45 minutos e 49 segundos. Entendi. Não, tudo bem. Talvez eu que me estendi demais, mas, enfim, eu acho que Foi ótimo. É importante toda explicação. Eu não interrompi. Sobre a questão do problema da literatura médica referente à miopatia você de desculpa, Chagas. travou aqui para mim. Ó, Uhum, entraram, durante a live entraram diversos colegas médicos certo. que mexem bastante com miopatia. Eu acho que você pode aproveitar e fazer o convite a eles também. Ó, entrou o André, entrou o Pronto. Eduardo, entrou o Luiz. Falem Eu comigo acho que no. Falem é, comigo pelo direct, por favor, porque eu não tenho como controlar tudo aqui. Mas entre em contato comigo, por favor, para a gente para agendar próximas lives referente a isso. A gente quer tirar a dúvida também, um novo medicamento que está aí, mas não vou entrar aqui em detalhes para a gente não estender mais o assunto. Mas queria que você pudesse dar uma mensagem final, né, para a gente encerrar a live e depois a gente conversa no direct. muito bom. Pessoal, eu acho que a primeira mensagem é: estejam sempre unidos com pessoas que também têm outras doenças raras, em especial, fortaleçam o grupo de vocês de miopatia. Lembra daquele exemplo que eu dei no início da live, que foram as associações nos Estados Unidos que conseguiram o desenvolvimento de pesquisas. O segundo ponto é: evitem se comparar para coisas ruins. Às vezes as pessoas se comparam nas limitações e acabam ficando com muito medo. E esse medo acaba gerando um prejuízo muito grande na saúde mental. Tentem sempre se unirem para serem otimistas e tentar levar a coragem uns aos outros, porque as doenças de miopatia são completamente diferentes umas das outras, tá certo? Não tem como a gente comparar dois pacientes com miopatias. Terceiro é: reconheçam a importância dos outros profissionais além do médico. O profissional fisioterapeuta, o fono, o terapeuta ocupacional, eles são fundamentais, principalmente nessa questão de manejo de sintomas, e eles fornecem um apoio fundamental para o paciente. O quarto é que não existe um exame que realmente é definitivo. A investigação de miopatia é cansativa, envolve uma série de gastos e envolve uma caminhada muito longa, então tenham paciência em relação ao diagnóstico, não desistam, porque realmente a caminhada, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, lógico, às vezes o tempo que os pacientes têm acesso aos bons profissionais é diferente, mas a caminhada de um paciente com miopatia realmente é uma caminhada longa. Ó, entrou agora a Lu aí, ó. A Ela Lu estará na mexe, programação de outubro. você chama a Lu que dessas miopatias aí na faixa etária pediátrica, principalmente essas com É, genética já documentada. a gente vai fazer uma programação especial no mês de outubro. Já vou dar as folhas aqui, mas outubro a gente vai focar nas crianças, informações para as crianças. Vai ser outubro raros, a gente já está convocando alguns profissionais. Então, se tiver algum profissional aqui que tiver interesse também em estar nos ajudando nisso. E mais uma vez, doutor Diego, muito obrigada. Me perdoe por não poder estender o tempo, é porque o Instagram ele tem dessas coisas e é melhor a gente encerrar do que ele fechar a live da gente no Não, meio do ok, processo. ok. Obrigado.